Boa tarde mais uma vez, povo brasileiro. Hoje a nossa resenha é um alerta em relação ao poder da observação, de tudo que um povo pode fazer, em termos de observar, e o caminho, o rumo que toma a nossa política e o fundo do poço que caminha a nossa nação. Eu tenho visto bastante coisas, eu tenho acompanhado bastante coisas que eu chego à conclusão que é o seguinte: o nosso povo precisa aprender urgentemente a começar a ter ciência, do que é a nossa república, e qual o tipo de democracia que prima o nosso povo. Então é assim, vou preferir começar a expor, em termos de pensamento, o que é a nossa democracia. O que é a nossa democracia? A nossa democracia não é uma farsa. Conforme foi dito aí por Luiz Marinho, a nossa democracia é uma ditadura empresarial, disfarçada de governo, de política, de toda hipocrisia e toda falsidade, que se debruça contra o povo brasileiro, por meio de poderes terríveis, danosos e nefastos, da qual a maioria do povo brasileiro não tem a menor ideia, nem a menor capacidade de discernir o pensamento, em relação ao teor de maldade. Ao teor de maldade. Muita maldade. E o nosso povo não tem ideia de como é conduzi-la. Por exemplo, quem já ouviu falar na palavra lobby? Essa palavra é uma palavra bem badalada lá em Brasília. Todo mundo faz lobby. Quem faz lobby? Quem faz lobby no nosso Brasil tupiniquim varonil, são os megas empresários, os grandes pecuaristas, os verdadeiros patrão, ladrão, que se beneficia do sofrimento e do sacrifício do povo brasileiro, que vivem no deleite às custas das desgraças aí por aí afora, que vem do povo. O povo brasileiro se encontra em plena falta de condição, mas aí, pois bem, temos que entender isso para o bem da nação, da maioria do povo pobre. Temos que começar a pensar, a começar a realmente, de fato, entender o que é esses poderes, o que fazem, do que são capazes, porque enquanto nós não entendermos de fato, estamos caminhando a passos longos e a caminho da perdição total, a caminho da desigualdade total e a caminho da injustiça total, enfim, estamos à beira de um abismo que não se encontra o término dele, de tão fundo que é o nosso buraco. Então é isso, eu faço esses vídeos, e não me interessa em ganhar like e nem nada. O meu verdadeiro interesse é quanto mais brasileiros tiver informado e partilhar dessa linha de compreensão, acho que a nossa defesa como povo vai ficar um pouco melhor. Por quê? Quando a mídia
é controlada pelos monstros, né? É assim que eu prefiro chamar os inimigos do povo, monstros, né? Quando eu falo poderes terríveis, os caras pegam a coisa mais justa do mundo. Eu vou ser assim, enfático e direto, né, em relação a esse tipo de explicação. Os caras pegam a mentira mais descabida, a mentira descabida, porque eles têm toda uma estatística, todo um estudo e uma pesquisa, né, de como pensa nós, os brasileiros comuns. Eles têm todo um dado, né, eles têm todo um programa de persuasão, enfim, né, o que eu quero dizer, né, o poder que esse grupo tem de transformar a maior verdade em mentira cabeluda e a maior mentira em absoluta verdade. Só para vocês terem ideia, isso pode ser feito, né, com a política de convencimento do subconsciente, que é uma coisa que vocês não têm nem ideia como funciona. Eles têm toda pesquisa e estratégia de mídia para convencer você, né, e pairar, né, uma dúvida enorme no seu pensamento e no seu poder de julgamento e dedução. São representantes do mal, são um cão em pessoa, e com eles o pobre nunca vai ter vez. Nunca vai ter vez. O que a gente vê? Eu vou dar um exemplo. Né? Quando eu falo, o pessoal fala: pô, você é petista? Eu não, eu sou observador, né? Sou brasileiro. É um brasileiro que sonha, né, em um dia ver o Brasil a maior nação do mundo, né, com todo o seu poder, né, de produção, em atividade, com toda a nossa coisa justa funcionando de igual e para todos. Enfim, né, realmente eu sonho em dias melhores, em um dia que seremos chamada a nação mais generosa, né, e mais avançada no progresso, né, das verdades que tem que ser construída, né, para um progresso honesto e definitivo e de forma humana, né, porque assim, a nossa democracia, que eu falei, ela não é uma democracia, é uma ditadura empresarial cheia de desumanidade, cheia de hipocrisia, né, conduzida e pautada pela mentira, né, e pelo escarcínio, né, e quase extermínio da classe C e B, né? Aí, apesar que para mim isso é a maior frescura, para mim não tem classe B e C, para mim é pobre contra podres de rico, parasita que vivem às custas, né, da coisa triste que o povo passa. Então é só isso. Aí eu vejo assim, né, a mídia. Eu vou dar um exemplo, o depoimento do Lula. Se você tem uma noção, né, de como mais ou menos deve funcionar uma observação jurídica, né, uma dedução do que deve acontecer depois, né, de um depoimento que qualquer cidadão toma, em relação àquelas horas de depoimento, né, a coisa vai se configurando, né, e dentro do entendimento que você tem de justiça, o que acontece? Você vai saber, né, o que é conversa fiada, quem se saiu bem, né, se a tomada de depoimento foi decente, né, cumpriu, né, os protocolos que pede, né, a nossa justiça, né, e se tudo aquilo foi válido, direito, dentro da legalidade, né, sem tendenciosidade. Então temos assim uma condição boa desse entendimento. Aí, mas quando isso vai para a mídia, o que acontece? Aí temos a edição, né, e temos a opinião dos especialistas em persuadir quem tem mais dificuldade para pensar. Então é assim, quando eu falei, né, que a mídia sob controle monstruoso tem o poder de transformar
verdades em mentiras, e mentiras em absolutas verdades. Você pode crer, né, que esse poder ele existe, ele é fato e ele é nefasto. Vamos só lembrar um pouquinho do depoimento do ex-presidente Lula. Vamos lembrar do depoimento do porteiro do Triplex. E vamos lembrar o depoimento do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. E vamos observar nisso tudo o comportamento do mesmo juiz em relação à defesa ou à tomada de depoimento do depoente, a relação do juiz Sérgio Moro nesses 3 depoimentos. Aí vocês me deduzam, né? Eu só queria que vocês percebessem, né, alguma coisa, né, ou bote no pensamento, né, de tudo que vocês pauta ou tem ideia de como justiça, e se o comportamento do meritíssimo nas 3 audiências tem que ser aquilo, né? Aí depois daquilo tem as edições, né? Tem as edições de quem interessa, né? Que vai tentar convencer o povo brasileiro que o errado é o certo. E é assim. E se a gente se distrair com essas coisas, a gente também vai esquecendo do principal, né, do quanto, né, esses poderes, né, tornam coisas em destaque para mascarar outras mais importantes, essenciais. Eu posso até dar como exemplo essas reformas aí. Então, bom, agora é falar desses depoimentos, né, que para mim é muito tendencioso, né, muito, né, tem que desconfiar, né, tem que desconfiar. Tudo que não provém do povo, né, ou que provém dos institutos, da política, e, né, tudo que faz parte dessa democracia pífia, o povo tem que ter desconfiança, porque geralmente, né, não são coisas boas as tomadas de decisão, né, as coisas são política, e quando tem a política no meio, há muita hipocrisia, mentira, e por aí vai. Mas, observando as falas que vêm do Congresso Nacional, né, de mais uma questão que eu li numa tirinha do Luiz Marinho na rede social, que ele diz que tem os Dons Quixote, né, na sua luta quase solitária, mas que merece toda a atenção do povo brasileiro. Dons Quixote como Paulo Paim, o senador Paulo Paim, Dons Quixote como a senadora Gleice Hoffmann, e Dons Quixote como o senador Randolfo Rodrigues. Essas pessoas têm que ser ouvidas, essas pessoas o povo tem que prestar atenção, porque se mostram do lado do povo, como o deputado Alessandro Molon, né, que são verdadeiros guerreiros, né, enfrentando e batendo de mal, batendo frente a frente, né, com um verdadeiro mal, de cara. Desse lado que o povo tem que estar, de quem fala contra a casa, né, contra a casa da maldade, contra a casa que joga contra o povo. Então, assim, a minha intenção é que esse vídeo vá para todo brasileiro, né, que preste atenção nessas orientações. Eu só peço para observar. Sabe por quê? Porque senão a gente vai ficar dando trela para um montão de playboy, né, nos seus apartamentos, falando que a reforma, né, não é certa, né, falando que os grevistas são vagabundos, que é uma reação natural do povo na luta contra percas de direito. É uma bagunça, que todo mundo é vagabundo, não é por aí, né, e é isso que a gente tem que ser contra isso, né, porque quem não é contra, né, ninguém pode se manifestar, né, contra um governo maldoso desse, sem ser pobre, sem ser trabalhador, né, e sem estar perdendo o seu direito. Essa é a bem da verdade, né? Ninguém pode pegar, eu teria vergonha se eu tivesse se as maldades do governo não me atingissem, de me manifestar de qualquer maneira sobre qualquer circunstância ou aspecto dentro do meu apartamento de luxo, né?
meu sofá fofo de 10 mil reais. Quem sou eu, né? Não conheço o sufoco do povo. A fome nunca me alcançou. As dificuldades do povo, em relação, a sobreviver, não passa na cabeça desses indivíduos. Alguns até pagam para falar. Todo comercial desse governo, naquela superprodução. É por isso que eu dispensei edição e produção, para ser uma coisa mais direta, para mostrar o meu desinteresse e o meu real interesse. É que isso chegue aos cidadãos. Chegue aos cidadãos, porque é só assim, meu povo, que a gente vai estar mais ou menos em condições igual para a luta. Se a gente não tem um poder imediato para enfrentar esses caras, que o nosso pensamento ele seja único em relação a essa questão, de saber o que estamos enfrentando. Então, botaremos na cabeça: democracia no Brasil não existe. Não existe, democracia é um estado total de igualdade. Qual a igualdade que você vê no Brasil? Fala para mim. Quero ver muita desigualdade. Muito cara podre de rico, muito parasita podre de rico às custas da miséria da maioria. Então é isso. Então a gente tem que prestar atenção. O meu recado hoje é isso, A ordem do dia é prestar atenção, vamos observar. Então é isso aí, meu povo. Fiquem todos com Deus. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir o meu recado e ter dado uma grande colaboração à nação brasileira, e a todos os trabalhadores do Brasil. Fiquem todos com Deus e até a próxima.